Graça e paz. Se é para falar, então eu falo. Quero falar de um assunto muito complicado e polêmico. A igreja não se preparou para alguns fatos novos e sempre tratou com tabus alguns assuntos que por certo viria à tona. O despreparo da igreja e a forma de como trata esses assuntos tem me deixado totalmente surpreso. Porque pastores que se dizem líderes e que nos representam, principalmente os da mídia e os mais influentes, não conseguem administrar esse problema. Estou falando do homossexualismo, que tem sido uma queda de braço entre os homossexuais e a igreja em Cristo. Por quê? Porque de lá vêm aberrações. Talvez eles estejam exagerando, cobrando algumas posições que nós, que somos embasados pelo Evangelho, não podemos admitir. Como eu vi recentemente alguém sugerindo que Jesus era um drag queen ou um transexual, eu acho que essas aberrações, elas nos machucam, até mesmo às vezes nos ofendem. Mas nós que nos dizemos nascidos de Deus, devemos entender que muitas afrontas, elas também eram feitas a Jesus. E o mesmo suportou a fraqueza dos fracos, mas nunca desceu ao nível tão baixo, a ponto do que eu tenho visto pastores fazerem. Existe um pastor, que eu não vou citar o nome porque é antiético, que ele tem usado palavras de baixo calão e tem respondido à altura ou à baixeza das suas provocações, como se referindo aos gays como biba, como boneca, e algumas discussões polêmicas nas redes sociais, na televisão, e o mesmo é até apelidado como inimigo dos gays, com dezenas de processos. Ora bolas, eu paro com os meus pensamentos e fico imaginando. Ser pastor é ser pai, é ser orientador. Ser pastor é ser amigo. Ser pastor é suportar a fraqueza dos fracos e com serenidade explicar todas as situações embaraçosas. Serenidade. Ou seja, eu não posso de forma enérgica, eu não posso de forma agressiva dar respostas quando sou provocado. A igreja, representada por esses pastores, não tem se portado como o evangelho genuíno nos ensina. Jesus, ele tratava com serenidade, com amor, com compreensão, todas as classes desprezadas na sociedade, na época em que ele exerceu o seu ministério. E hoje, os pastores não tiveram essa preocupação. Calham, expulsam, escarnecem, zombam e até mesmo perdem o respeito. Porque alguns pastores eu vi sendo xingados por pessoas da mídia, eu vi sendo chamado por palavras que jamais, algum tempo atrás, um pastor que é símbolo de respeito seria chamado. Por isso, eu também não concordo com a prática do pecado. A prática do homossexualismo, segundo os princípios bíblicos, nós não concordamos. Mas com o pecador ou com o homossexual em si, nós devemos tratar com respeito. Nós devemos tratar com serenidade. Porque se você não consegue entender que atrás da prática existe um ser humano que pode ser alcançado por Deus e ter mudanças de atitude, mudanças de caráter, mudanças de personalidade, me desculpe, meu amigo pastor, você pode ser até um exímio administrador, mas você está muito longe de ser um verdadeiro pastor. Se é para falar, então eu falo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jair do Reteté, o menor da casa. Graça e paz.